Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Entre Palavras e Emoções e hoje uma convidada super especial, nossa amiga e colega de profissão. Fizemos até um textinho de apresentação, vamos lá. Ela que é professora de psicologia e atuante na assistência social, agora também se dedica ao atendimento clínico online, sempre com muito carinho e uma boa dose de humor. Preocupada, amorosa e com uma piadinha na ponta da língua. Ela é aquele tipo de pessoa que você quer ter por perto, seja para compartilhar conhecimento ou dar boas risadas. Preparem-se para um episódio leve e divertido e recebam com carinho Tâmara Delecrode. Obrigada. Agora eu fiquei até sem fiquei emocionada. Gente, bom dia, muito obrigada pelo convite de vocês. Fiquei muito lisonjeada com o convite e agradecida. Quero que dê muito certo o podcast de vocês. Estou aqui para contribuir, né, caso vocês precisem. E falar um pouquinho, né, da minha trajetória profissional. Eu sou formada em psicologia já tem alguns aninhos, a gente se perde ali com o tempo. E iniciei na clínica, fazendo atendimentos clínicos. Sou formada em psicologia na faculdade do Newton Lins, em Manaus, né? Morei lá durante o período da faculdade. E retornei para Rondônia. Comecei atendimento clínico na cidade dos meus pais. Posterior veio uma possibilidade de trabalho na área social. E aí aquilo que eu sempre conversava com vocês. A gente, às vezes, nunca pode dizer que não tem interesse em uma área, né, específica, porque eu nunca tive essa intenção mesmo da área social. E acabei caindo ali, né, sendo convidada para trabalhar na área social e para mim foi muito gratificante enquanto profissional. Cresci muito, tive a oportunidade de vivenciar várias situações que me fizeram crescer profissionalmente. Depois, comecei inicialmente no CRAS, depois passei em um outro seletivo, fui trabalhar no CREAS, aí as demandas são um pouco mais intensas, né, vamos dizer assim, do que um CRAS. E junto a isso veio a possibilidade de dar aula, na época da pandemia. E aí foi uma nova aventura ali para mim, porque eu também não tinha, assim, nunca passou pela cabeça dar aula. Acho que não era o meu perfil, mas falei assim, vamos lá, né? Vamos nos arriscar, vamos vivenciar esse novo. Vim com ansiedade mesmo, aquela coisa, igual dizem, primeiro a gente começa, depois a gente vai melhorando. E aceitei. Logo com um mês de aula veio a questão de tudo home office, né? Então as aulas também se tornaram de modo online, então foi outro desafio muito grande, porque se eu não tinha a prática da docência em sala, no online ficou ainda bem mais complicado, mas passamos, estamos aqui. Já tem aí 5 anos que eu estou na mesma instituição, dando aula, lecionando, e depois disso também eu acabei recebendo a proposta de trabalhar na Secretaria de Assistência, né, do Estado, onde estou atualmente também. É outro sistema, é outra aprendizagem, então tudo faz parte para que a gente venha crescer. Então eu acredito que eu vim criando degraizinhos ali dentro da profissão. E sempre dentro dessa área que às vezes eu não tinha muito ali intimidade. Agora a gente retorna para a área clínica novamente. Por um tempo eu fiquei em stand-by, estava bem atordoada ali com muitas questões dos meus trabalhos, enfim, não estava tendo tempo para me dedicar à área clínica, que exige muita dedicação, estudo da nossa parte. Então, hoje eu começo a voltar ali para a área clínica também. É isso. Muitas experiências. Tâmara, seja muito bem-vinda. Obrigada. Bom, e para dar início ao nosso segundo episódio do nosso podcast Entre Palavras e Emoções, o nosso tema hoje é lidando com a ansiedade. E aí, Tâmara, essas perguntas que a gente traz aqui são perguntas que nos fazem ali no Instagram, ou enviam para a gente, que são perguntas que são enviadas até nós como opções para a gente trabalhar aqui no nosso podcast, tá? Então, vamos começar? Bora, tô bem aí. Primeira pergunta: qual a diferença entre ansiedade normal e um transtorno de ansiedade? Então, a gente ouve muito falar sobre ansiedade, né? Hoje, a internet, ela
acaba propagando bastante sobre saúde mental e a gente precisa tomar um cuidado aos meus olhos, né? Porque às vezes a forma como é passada, as pessoas podem entender de uma forma muito errônea. Mas a ansiedade normal, todos nós temos ansiedade, faz parte, é uma das emoções que nós temos também. E nós teremos ansiedade ao longo da nossa vida, né? Seja num evento novo que a gente vai ter, isso faz parte. A ansiedade, ela vai ali caminhar com a preocupação e com o medo. Então, isso também nos motiva a nos manter vivos. Então, é comum a gente sentir ansiedade, só que ela não é duradoura, ela é episódica, é ali, eu tenho uma prova para fazer, então eu vou ter ali um aceleramento, vou ficar talvez perder um pouquinho das horas de sono, que é um pouquinho. Não chega a ser uma insônia, mas você tem uma dificuldade ali. É comum ter sentir isso, né? Todo mundo em algum momento da Todo mundo em vida, algum né, vai momento da sentir vida vai ali. sentir um tremorzinho, um suorzinho ali, a mãozinha um pouco mais gelada. Então é comum. Já no transtorno é algo que é repetido, ele continua, começa a modificar a sua vida também profissional, pessoal. Então, quando você começa a apresentar prejuízos, é onde você tem que começar a se perguntar: será que já não é a hora de procurar uma ajuda? Porque eu sempre brinco, a ansiedade ela vai estar aqui, faz parte de nós, né? Até para nos manter vivos. Mas em algum momento, quando ela começa a atrapalhar a nossa vida, onde a gente começa a deixar de viver situações, é a hora que a gente precisa se olhar com um pouco mais de cuidado e procurar, às vezes, a ajuda de um profissional para entender, né? Em que nível eu estou ali dessa ansiedade. Exato, quando começa a trazer prejuízos para a rotina, né? Quando a gente começa a deixar de fazer certas coisas porque a ansiedade está me impedindo. E aí é a hora que o sinalzinho de alerta precisa ser acendido e a gente precisa ter esse cuidado. Exato. E quais são os tipos de ansiedade? Eita, lembrar de todos, talvez eu não esqueça algum, mas os principais, né? Que é transtorno de ansiedade generalizado, o famoso TAG. O TAS, que é a ansiedade por separação, né? Isso, né? Tem ansiedade social, também fobia social, né? Que estão ali juntas. Mutismo seletivo. Ixi, e agora? TEPT também, né? Que é o transtorno de estresse pós-traumático. E o TOC também é um transtorno de ansiedade. Acredito que deva ter mais algum e eu esqueci agora. Tá. Quais são os principais fatores que contribuem para o desenvolvimento da ansiedade? Tem muitos. São muitos. A gente tem os fatores ambientais, nós temos os fatores biológicos, os fatores genéticos também, e fatores sociais, se eu não estou enganada, né? São esses. Os fatores genéticos é quando vem da família, alguém apresenta, não quer dizer que se o familiar tem, né, um transtorno de ansiedade, seus filhos, por exemplo, vão ter, mas pode ser que seja ali uma predisposição, né? Que daí seria a questão genética, né? Quando você tem a predisposição. Ambiental é quando a gente está num ambiente que não nos colabora, às vezes seja na nossa própria casa, seja no nosso ambiente de trabalho, onde a gente vê com frequência, né? O desenvolvimento dos transtornos de ansiedade. Se o ambiente ali não está muito agradável, se as relações que a gente tem ali dentro também não são, né, as melhores possíveis. E biológicos, ambientais, sociais, é o meio que a gente vive mesmo, as condições que nós estamos vivendo, né? Como foi o caso, por exemplo, da pandemia. Foi uma condição inesperada para todos, e a gente viu ali como consequência posteriormente essa questão mesmo dos transtornos de ansiedade por conta do isolamento, a preocupação, né? Será que eu vou ser atingida? O medo de perder alguém, ou você mesmo, né? Não conseguir passar por aquilo ali. Então, gerou também alguns transtornos, né? Os níveis de ansiedade aumentaram. Acho que são esses. E aumentaram significativamente, né? Nós temos estudos aí recentes, estudo de 2024, onde ele traz ali para a gente dados que entre adolescentes, gente, 3.000%, é muita coisa, o aumento foi muito, muito gigantesco.
E aí a gente precisa se atentar para isso, né? O que está trazendo? O que está me causando isso? Né? É o ambiente que eu estou vivendo? É o meu ambiente que está estressor? Que é um ambiente estressor? É o meu trabalho? É a minha família? Enfim, tem uma infinidade aí de possibilidades, né? Do que pode ser, Pode né? Como o estilo de vida moderno influencia o aumento dos casos de ansiedade? E aí, gente, tem influência? Eita. Pegando já o gancho que você falou sobre ali, a gente, né, ao período de pandemia, a gente ficou mais acelerado, sim, né? Essa geração, na verdade, né, é uma geração mais acelerada. Então, esse estilo de vida que nós vivemos, as demandas que tá sendo cobrada, tipo assim, tem que ser muito imediatista. Tudo tem que ser para agora, tem colaborado sim, porque gera medos, gera preocupações, as pessoas se pegam muito assim, se comparando também. Nossa, mas fulano já tem isso, fulano já fez aquilo, e a gente tem ali idades, né, muito próximas. Então começa a gerar essa disputa sua mesmo, né? Não é nem sempre com o outro. Então essa questão acaba influenciando para que a gente venha desenvolver, sim, essa questão da ansiedade, um transtorno de ansiedade, passar do normal para um patológico mesmo. É, a nossa própria condição, por exemplo, a gente tem às vezes se doado muito mais ao nosso trabalho, não ter uma vida física, né, atividade física ali, não ter uma alimentação adequada, também são fatores que vão contribuir para nossa para um desenvolvimento da ansiedade. A gente já vê alguns estudos falando sobre isso, sobre a questão dos fatores alimentares, qualidade de vida, o próprio sono, a gente ter uma qualidade de sono ajuda, né, a gente a minimizar, porque a gente vai produzir alguns hormônios, né, durante a atividade física, no nosso próprio sono ou com a alimentação, que vão contribuir para a minimização aí de um transtorno. Você vai sentir ansiedade normal, mas não uma questão patológica. Tem uso de celular excessivo também, né? Sim. As redes Tecnologia, sociais. quanto mais vai ampliando, mais a gente vai tendo acesso, mais a gente vai se enfiando naquele mundo de tecnologia que você não vê o outro, né? E às vezes quando vê, às vezes a gente sai. Quantas vezes eu já saí, e aí quando você vê as mesas, as pessoas estão ali, mas elas estão conversando com outras pessoas que não estão ali. Ou estão olhando a rede social e se comparando, como você mesmo disse. Então, eu acho que o avanço ele é bom, mas também o uso excessivo de tudo é muito ruim mesmo. E aí, um agravante ainda nessa história toda é o uso de tecnologia, celular e tablets e computadores na infância e adolescência, né? Que a gente tem aí muitos estudos relacionados, e a gente já tem aí resultados muito significativos em relação ao prejuízo que isso causa. Talvez o dado que eu trouxe agora há pouco, né, do aumento da ansiedade em casos de crianças e adolescentes, esteja relacionado a isso também, muito possivelmente, a gente acredita que sim, né? Porque e aí a gente tem a questão também da nossa autocobrança, da nossa própria autocobrança. A gente se cobra tanto, né? A gente se cobra no trabalho, a gente se cobra. Eu acho que para a mulher isso ainda é um peso um pouco maior ainda, né? Da cobrança, do quanto a gente se cobra. E até mesmo na questão do, não, eu preciso estar bem, eu preciso produzir, eu preciso estar feliz, eu não posso aceitar que eu tô triste, eu não posso me sentir assim, eu não posso me permitir isso. Preciso dar conta de tudo, né? Preciso dar conta de tudo. E às vezes a gente esquece que às vezes a gente precisa parar também. A gente precisa parar para observar a gente precisa parar para cuidar a gente. E aí eu falo da mulher porque a mulher ela carrega muitos pesos, né? Porque diferente lá do início do mundo, né? Que era a responsabilidade era a mulher com a casa, com os filhos, com o marido. E aí hoje a gente ainda, além dessa função, né? De cuidar da casa, de cuidar dos filhos, de cuidar do marido, a gente ainda trabalha, né? E a gente ainda produz muito. Então, é uma cobrança muito maior para quem é mulher. Então, é isso. Essa questão do uso excessivo de telas é interessante porque hoje a gente tem com muita facilidade. E aí volta a questão do sono, a higiene do sono. A gente deita, vamos dormir. A gente às vezes não tem essa educação de realmente, então vamos dormir, vamos desligar ali
os aparelhos, né? Seja telefone, TV, enfim. Não, a gente deita e vai ficar mexendo no celular, vai rolando, vai rolando e vai rolando. E quando a gente vê, gente, já entrou madrugada fora, aí você não teve uma qualidade de sono, você não teve horas de sono ali, né? Que sejam Funcionais, né? funcionais, Sim. exatamente. E é uma das crenças dos hábitos mais difíceis de serem modificados. E eu falo isso porque, né, eu já tentei muitas vezes trabalhar com pacientes e modificar, e é muito difícil. E aí as pessoas acham, eu vou dormir 10 horas da noite e acordo às 6. Ok, mas será que é isso mesmo? Ou você vai deitar 10 horas da noite e fica ali no celular, e aí lembrando que, né, que é o que a literatura traz pra gente, chegou a noite, diminuir as luzes da casa, né? Não ficar com o celular, não ficar em tela. E o hábito do brasileiro chegou à noite, da maioria, né? Pelo menos, chegou à noite, vai ali, vai assistir alguma coisa. E às vezes, ao mesmo tempo que está assistindo, está ali no celular, vai para a cama, leva o celular. E tem gente, muita gente, que fica ali no celular até a hora de dormir, até pegar no sono. E o nosso cérebro não desliga tão facilmente. Não é como um interruptor de uma lâmpada ali, né? Apertou, desliga. Não é, você pode até dormir, teu corpo está descansando, mas o teu cérebro ainda está desligando. Então, aí a gente escuta muito, mas eu durmo bem, mas eu acordo com a sensação de cansaço, eu acordo assim que parece que essa noite não foi suficiente, e não foi, porque o teu sono não foi um sono adequado, não foi como deveria ter sido. Principalmente dependendo do conteúdo que você estava visualizando, né? Porque se você ainda tá vendo algo um pouco mais leve, tudo bem. Mas tem gente que costuma ver aqueles noticiários bem sangrentos, né? Vamos dizer assim. Antes de dormir, a sua mente vai ficar trabalhando naquilo ali. Então, vai ser uma noite que você vai ter, como a Gisele falou, o teu corpo vai, mas a tua mente vai continuar trabalhando e você vai ter realmente essa sensação de acordar ainda mais cansado do que você foi dormir. E eu acho uma pergunta interessante para se fazer, que nem todo estilo de, assim, qual estilo de vida você está tendo? E nem tudo que está em alta a gente precisa de fato levar para nossa vida. Que tem que ter aquele filtro de entender, será que isso de fato é para mim? Porque a gente vê às vezes uma rotina cansativa na internet, isso e isso, mas assim, será que isso serve para mim? Não simplesmente pegar um hábito do outro, porque é do outro, e carregar para sua vida sem ao menos filtrar se de fato isso faz sentido ou não. Você falou uma coisa que eu já esqueci. Deixa eu só complementar aqui, que a Tâmara falou do que a gente vê, né, do que a gente acessa. Eu conheço muitas pessoas que têm o hábito de assistir, sabe aqueles jornais sensacionalistas? E costumam ficar fazendo isso durante uma boa parte do dia. Isso causa em nós um prejuízo tão grande, porque o que acontece? O nosso cérebro vai se acostumando com aquelas notícias sensacionalistas, com aquelas imagens que, né, muitas vezes são até imagens chocantes, e em um determinado momento o nosso cérebro pode se acostumar com aquilo. E aí as pessoas começam a enxergar aquilo como se estivesse dentro de uma normalidade, né? E causa um mal-estar muito grande. Na pandemia, por exemplo, né, tudo que se via nos jornais era o tempo todo aquilo. E aquilo começou a me fazer um mal muito grande. E aí eu falei assim, olha, eu não consigo, não dá para mim, porque aí a nossa mente fica o tempo todo naquilo ali. A gente fica o tempo todo pensando naquilo. E é importante que a nossa mente tenha um momento ali de livre, né? Um momento de coisas mais leves, de imagens mais leves, porque fica tudo registrado. Isso você me fez recordar que a gente hoje, nessa aceleração da vida, em viver acelerado o tempo todo, a gente não tem aquele tempo para o nosso ócio produtivo. Então, a gente não consegue ter esse momento para a gente conseguir refletir melhor sobre o que a gente está produzindo, sobre as nossas próprias emoções que a gente sente, né? Dentro do nosso próprio trabalho, muitas vezes, e produzir melhor, ter aquela capacidade de expandir. Nossa, onde que eu posso melhorar isso aqui? Que pode mudar? A gente já não tem, a gente vive realmente, como se diz, o piloto automático. A gente vai ouvir um áudio no WhatsApp, 2. E ainda às vezes fala assim, não tem como acelerar mais um pouquinho? Ou então a gente já pede bem assim, não, digita, porque deu
dou uma passada de olho aqui, eu já capto as melhores, os pontos principais. Então a gente já não tem mais essa questão de ouvir, muitas vezes, né? A gente ouve no automático, aquilo que nos condiz ali naquele momento. E a gente também não se ouve. A gente não tem esse momento de vou parar, vou refletir sobre a minha vida, sobre o que está acontecendo, se realmente isso aqui faz bem para mim ou não. E para ter uma capacidade de, né, ser um pouco mais criativa, de produzir, de expandir melhor. E vamos só vivendo no automático, Só. né? E tem gente que tá tão acelerado que tem pessoas que não conseguem assistir um filme inteiro, por exemplo, né? Vai passando, eu já vi casos de pessoas que vão passando para chegar no final porque tá enrolando demais, não consegue parar para assistir um filme ou ir no cinema, ou então assiste um pouco, daqui a pouco tá no celular. E a gente falou do sono, mas às vezes a primeira coisa que a pessoa faz ao acordar é mexer no celular. Abre o celular, já é bombardeado de informações e o dia já começa agitado, sabe? Porque não tem aquela rotina matinal de acordar, levantar, né? Se espreguiçar, tomar café com calma. Já acorda no automático e acelerado já, né? Para fazer as coisas, para ir trabalhar. Exatamente. E nosso cérebro é configuração, né? Nosso cérebro é configurado. Então, se a gente já acorda, se o primeiro hábito que eu tenho, eu vou pegar no celular, já vou abrir uma rede social, já vou abrir uma mensagem, a gente é configuração, igual um celular, igual um computador. Então, o ideal é que a gente acorde de manhã e configure, não, que seja um dia de positividade, que seja um dia de leveza e tal, e fazer isso com um pouco mais de calmaria. Você falou do tempo ósseo aí, a gente ouve muito isso dos nossos filhos, né? Mãe, mas eu tô num tédio, o que eu faço? Não tem nada para fazer. Eu falei, então, vamos ver se não tem nada para fazer mesmo. Vamos criar alguma coisa aqui. E é justamente nesses momentos do tédio ali, que eu não tenho nada para fazer, que aí vem as melhores descobertas. Exato, né? Só que é quando a gente também incentiva, né? Sim. Há alguns sim. casos, então pega o celular, pega o videogame, e assim a gente vai seguindo. A ansiedade pode se manifestar de maneiras diferentes em crianças e adolescentes? Vou dar uma cutucada na minha colega aqui, na minha amiga Thalita, Ai, que bom. que é mestre nesse assunto. Exato. Ixi. Olha, responsabilidade. Então, em crianças, o que eu mais vejo na clínica é a questão da ansiedade de separação, né? Que é ter dificuldade de se separar da figura de apego, seja o pai, seja a mãe, alguém importante ali. E a criança entra num sofrimento muito grande. Às vezes não quer ir para a escola, chora muito, né? Às vezes não consegue ficar na casa de outro parente, tem que estar o tempo todo, a mãe precisa ir comprar alguma coisa, não consegue. Então, eu acho que o que mais apresenta na infância, assim, o que é mais, o que é geral ali, pelo menos que chega na clínica, é mais comum, é a ansiedade de separação. Nos adolescentes, a ansiedade social tem aparecido muito, né? Muito. A gente já atendeu alguns casos. Quer falar um pouquinho, Gi? Pode falar. É um tipo de ansiedade, né, que a gente falou lá no comecinho, e é muito estranho quando a gente ouve falar, porque a gente já logo pensa, nossa, mas a ansiedade social deve ser tão raro. Não. Gente, não é, né, Tâmara? Não é. Não é. E é uma coisa que dificulta, que complica tanto a vida do adolescente, de qualquer pessoa, mas do adolescente, a gente falando com mais propriedade, né? Porque a pessoa costuma se isolar de tudo, e até para sair na rua, para ir no mercado, é desesperador. E é como se todo mundo estivesse olhando, se todo mundo estivesse julgando. E aí é um trabalho árduo que a gente faz na clínica, né, Tamara? Não é nem um pouco fácil, mas tem um resultado muito positivo. E é muito difícil para a pessoa que tem a ansiedade social, é muito difícil, é muito doloroso. O que vocês têm de... Não falo nem dica, mas o que vocês diriam para os pais? Procure ajuda. Mas os pais, eu acho interessante o quê? A gente entra naquela questão. Tudo é ansiedade ou não é, né? A gente trabalha hoje com essa dificuldade das pessoas entenderem o que é uma ansiedade comum, normal, do que é patológico. Eu acho que os pais têm que ter um parâmetro daquilo que é normal no teu filho. Qual é o padrão do meu filho? Isso já é comum do comportamento dele, da própria personalidade. E aí, quando começa a destoar daquilo que já é comum a ele, né? A gente
aí é onde a gente já começa a observar melhor e dar os estalozinhos e falar assim, nossa, eu acho que a gente já tá precisando procurar uma ajuda para que as coisas não se agravem tanto. Porque, por exemplo, a criança sempre gostou de ir à escola, nunca teve dificuldade. De repente, ela começa a apresentar alguns sinais, não querer ir, inventar que tá com dorzinha de barriga, dor de cabeça para não ir. Às vezes algumas coisas vão passar desapercebidas mesmo, de novo, né, pela correria do dia. Mas a gente precisa estar atentos, os pais, né, enquanto é isso. O próprio adolescente também, começar a reparar o que ele anda assistindo, o que ele anda consumindo ali, as interações dele, né, as redes sociais, o que ele tem postado, é importante a gente também ter esse acompanhamento. E aí a gente vai, eles vão dar sinais. Só que eu tenho que saber o que já é um padrão do meu filho e o que está destoando desse padrão, porque senão a qualquer sintomas, vamos dizer assim, que às vezes é só um episódio, seja só aquele dia, os pais vão começar a entrar num certo desespero ali, entende? Porque às vezes a gente, teve um dia atípico, não teve atividade, a criança ficou mais em casa ali, realmente ela vai apresentar um pouco mais do tédio, né? Vai reclamar um pouco mais. Tá, mas foi um dia atípico. Tá acontecendo isso com frequência? Porque outra coisa que a gente tem que observar, isso está acontecendo frequentemente ou foi um episódio bem isolado? Né? Acho que é isso, é os pais observarem melhor os seus filhos, entender qual o padrão deles, para que eles possam distinguir a que ponto que aquilo fugiu do comportamento já do filho rotineiro. Exatamente. A palavra-chave, eu acredito que é a observação, né? A gente observar e conhecer os nossos filhos. O que é a ansiedade social e como ela se diferencia da timidez comum? A ansiedade social é um transtorno, né, como a gente já tinha falado anteriormente. Ela vai estar relacionada com o medo excessivo das pessoas se relacionarem com outras pessoas, de terem, se exporem, né, a vivências sociais, a se apresentarem. Então, se você pedir para essa pessoa apresentar uma atividade em público, pode ser assim, dentro de uma sala de aula que não é um público grande, ainda assim ela vai ter muita dificuldade, ela pode travar ali, ela não conseguir. E a timidez é um traço da nossa personalidade, né? A gente tem, eu sou, não sou tímida. Em alguns momentos a gente apresenta, assim, chega num ambiente novo, não conheço ninguém, eu posso apresentar ali uma certa timidez até eu me familiarizar com aquelas pessoas. Mas quem é muito tímido, pode ser que essa pessoa tenha medo muito de errar, ao se expor, de ser julgada pelas pessoas. Pode acontecer mesmo. Eu sempre brinco, né, que eu sou tímida. As pessoas, às vezes, eu falo isso em sala de aula. Mas o que acontece? Dentro da sala de aula, eu já criei um vínculo com os meus alunos, e eu consigo, então, passar por isso tranquilamente. Mas se você me colocar num local, num ambiente onde eu não conheço ninguém, eu vou ficar ali um pouco travada até eu começar a sentir, vou observar melhor aquele ambiente para eu pensar assim, não, ó, aqui eu consigo, nessa área eu vou conseguir me desenvolver. Eu tenho sim uma certa timidez. Às vezes, por brincar muito em sala de aula com os alunos e tudo, eles não acreditam muito nisso. Mas tenho sim, tem determinadas situações, ambientes em que eu, por exemplo, eu evito um pouco, fico um pouco mais reservada mesmo. Né? Para mim, acaba sendo ainda um pouco meio difícil. Então, algumas pessoas. E aí, na questão da ansiedade social, essa timidez ela ultrapassa ali, né? A questão do que é comum, do que é normal, e vai te impossibilitar mesmo de ter ali uma experiência. De novo, né? Quando começa a te trazer prejuízos dentro da sua vida, dentro do seu trabalho, por exemplo, você é uma pessoa extremamente capaz, muito bem formada, enfim, porém você não consegue por conta, né, dessa questão, dessa ansiedade que você tem, você não consegue demonstrar isso para as pessoas, você tem um medo exagerado ali, que vai te impossibilitar, e as pessoas não acabam não conhecendo esse seu lado profissional, a riqueza que você tem ali daquele conteúdo, justamente por conta que você trava. E aí começa onde, né, a gente começa a olhar e fala assim, então, precisa melhorar Os isso aqui. prejuízos, né? Os prejuízos. E aí vale lembrar que na ansiedade social ela está muito ligada aos pensamentos disfuncionais, né? Também. É o pensamento de que está todo mundo me julgando, né? A leitura mental, são os pensamentos catastróficos, vai dar tudo errado, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta.
E a timidez, para lidar com a timidez, a gente aprende as habilidades sociais. Eu também sou tímida, e a gente fala que a gente é tímida, as pessoas às vezes não, como assim? Mas é que a gente aprende a lidar com isso, a gente aprende algumas habilidades para lidar com a timidez. E aí a gente vê que isso não é patológico, porque mesmo com a timidez, né, a gente aprende ali as habilidades, a gente vai lá e faz. Talvez não vá sair como a gente planejou, e depois a gente vai ficar Porque tem uma olhando. ansiedadezinha ali, mas a ansiedadezinha normal, não patológica, né? A que é normal. Eu lembro que quando eu comecei na profissão, né, trabalhar lá, minha primeira experiência, aí de repente, tem que dar uma palestra. E agora? Palestra para quem esse público? Então, assim, nas primeiras você fica ali, e agora engessada, né? Tem medo, a mãozinha soa, viu, gente? A gente começa a suar ali. E é normal, né, Tâmara? O friozinho na barriga, é normal. Isso é o que a gente chama de ansiedade normal, né? É isso. Tá, essa pergunta eu vou direcionar para vocês duas, já que estão no meio acadêmico aí, né? Quais são os impactos da ansiedade no desempenho profissional e acadêmico? Acho que a gente já citou um pouco, né? Que é justamente você deixar de viver, deixar de progredir dentro do seu trabalho, justamente por essa questão da ansiedade. Então, você começa a procrastinar, você perde um pouco da concentração, tem os prejuízos, né? Da sua qualidade de entrega. Alguns casos, na questão acadêmica, a pessoa pode chegar a trancar o curso mesmo, não conseguir lidar com aquilo ali. E no meio profissional, você não tem o crescimento que você gostaria de ter, que você espera e que você sabe que você pode ter, né? E também, de novo, você começa a ficar mais desatento, também a questão da procrastinação, um pouquinho ali. Tudo isso vai fazendo parte dessa dificuldade em apresentar. O que acontece é que daí você não consegue entregar os resultados no tempo que deveria ser entregue. Então, seu superior começa a te cobrar por conta disso. Isso te traz mais receios. E aí você começa a ficar mais preocupado ainda. Veja que é um ciclo. Uma ação gerando outra e você não se percebe. E quando você vê, você está extremamente adoecido. E às vezes você precisa se afastar daquele local de trabalho para que você possa, né, se tratar, para depois você voltar e dar o seu melhor, né, que você já tem mesmo, e ter uma qualidade. Trazendo aqui para o contexto de sala de aula, a gente tem alunos com perfis muito diferentes, né, Tâmara? Então, é normal a gente ter aquele aluno ali que fala mais, que não tem nada de timidez e que está sempre... E a gente tem aqueles alunos ali que são mais quietinhos, que é mais lá no seu cantinho. E isso não significa ser bom ou ser ruim, é porque cada um tem a sua personalidade, né? Cada um tem o seu jeitinho de ser. Aí, o que a gente observa? Vai apresentar um trabalho, quem não conseguiu, por que não conseguiu, ou quem apresentou um nervosismo muito elevado ali, e a gente consegue perceber, né, Tâmara, quando o aluno sabe e tem dificuldade para mostrar aquilo ali. E aí o cuidado de não ser, do aluno não conseguir fazer, né? E aí a gente precisa ter esse olhar, mas são perfis diferentes. O nosso cuidado, a semana de prova, né? A semana de prova é o desespero de todo aluno. Eu me lembro, hoje eu já tive questões de ansiedade muito alteradas em algumas fases da minha vida, e eu me lembro que em uma prova eu não consegui fazer a prova, porque a minha ansiedade estava tão alterada, estava tão elevada, e eu tive uma crise de choro na hora da prova, dentro da sala. As meninas, que eu não sei se vocês estavam... Não foi na minha aula. Não foi, mas eu tive uma crise de choro absurda na hora da prova e eu não consegui a prova, não consegui fazer a prova, não consegui realizar a prova, de tão nervosa que eu fiquei por conta da ansiedade. Claro que tinha outros contextos aí atrelados a isso, mas para mim, no momento, foi extremamente disfuncional, trouxe, né, um prejuízo muito grande. E aí a gente, como professora, a gente avalia essas situações, né? O que
está acontecendo, né? Por quê? Qual o motivo dessa ansiedade? Aí, normal, semana de prova, a ansiedade está um pouquinho mais alterada? Normal. Aí, as dicas, né, Tâmara? Tentar dormir bem, tentar se alimentar bem, fazer alguma atividade física, exatamente. Ler aos poucos o conteúdo, fazer um cronograma, né, do que você precisa estudar ali, porque a semana inteira são 4, 5 disciplinas, então realmente tem bastante coisa. Então faz um cronograma para estudos, enfim. Mas é legal que essa questão de observar a sala. Quando a gente chega de uma vez, né, na sala, a gente ainda não deu aula, a gente fica, e agora? Como é que eles funcionam? Então a gente leva ali os seus 6 meses, aí acaba o semestre. Aí eu falo, não, agora pro próximo semestre eu quero ficar com essa turma porque eu já sei como eles funcionam. Então você já sabe até como é a didática, isso que a Gisele falou, né? Você já sabe quem as pessoas têm a facilidade de ser mais participativo, de falar, de repente você passar um trabalho para apresentar ali na hora, um texto, alguma coisa. Essas pessoas têm essa facilidade e as outras não. E a gente precisa entender. E eu sempre brinco, né, quando faz alguma atividade que é expositiva, é o momento que a gente já está trabalhando vocês, porque lá na frente vocês vão precisar, dentro da própria faculdade, Também se expor. isso. Que é o famoso TCC, que é outro que gera ansiedade, enfim, os alunos deixam os professores meio perturbados também, porque eles necessitam muito da gente, a gente tem que dar ali, né, um suporte. E a gente fica, vai dar certo, foi você quem fez, mas aí a pessoa, né, a gente entende que o TCC, ele acaba deixando todo mundo um pouco mesmo fora da linha ali, normal, ali um pouco da curva. Mas eu falo isso para os alunos, eles ficam, não, eu falo assim, gente, vocês vão passar por essa fase, vai ter que passar. Depois, se vocês não forem trabalhar se expondo, tudo bem, mas aqui vocês vão precisar passar por esse momento. Então, vamos começar agora. Então, a gente vai indo medindo, né? Tipo, essa turma tem um nível de alunos que são um pouco mais tímidos. Como que eu posso trazer essa questão da exposição, mas sem que isso se torne algo doloroso para eles, que eles se sintam invadidos de alguma forma. Então, a gente vai aos poucos ali lapidando mesmo. Sim, aos poucos vai moldando, né? E é Exato. importante trabalhar isso com eles, porque em algum momento, né, na nossa profissão, muito possivelmente você vai passar ali para uma área social, você vai precisar ir conversar com um grupo maior de pessoas, então é importante. Eu gosto muito de passar para eles a técnica do espelho, Tâmara, de treinar no espelho. Tem um trabalho para apresentar na faculdade, vai lá pro espelho, treina em casa, faz um scriptzinho ali que ajuda muito o script, vai treinar no espelho, né? Porque a gente não se comunica só com a nossa linguagem, né? A nossa expressão também comunica muita coisa, a nossa expressão corporal, como é que tá a nossa postura, isso também fala muito. Então vai lá no espelho, treina antes, faz o script para você não se perder, a fichinha ali, né? Os pontos importantes, vai treinando. Essa técnica é Infalível. Eu lembro que no TCC a gente gravava muito áudio, né? Então, às vezes, explicando mesmo ali pro professor ou para algum colega. A gente se reunia na casa da Gisele, fazia apresentação para todo mundo ali. Então, assim, treino, né? No meu TCC eu fiz isso, eu me gravei, aí gravei um áudio e eu ficava escutando aquilo por horas, até porque a gente tem um limite de tempo, né? Então, pra ver se eu tava dentro do tempo, e eu falo assim, nossa, a entonação de voz não tá boa. Só que assim, chega na hora do ao vivo, sai muita coisa fora daquilo que você programou, mas você já está mais preparado, entendeu? Pra aquilo. Eu lembro que teve uma dupla que eu orientei de TCC, eles me mandaram muitos áudios. Aí ele, o que você acha? E eu, tá bom, não, acho que isso aqui a gente pode melhorar. Então, para eles facilitarem, eles ficavam fazendo videochamadas entre eles. Ah, tá, achei que você tava em curso. Não, eles né, me ajudaram bastante, me deixaram fora. E só que eles me relatavam, né? O que estava acontecendo. Eu falei assim, nossa, gente, que bom, cada um com as suas estratégias, vai dar certo. Essa semana, eu estava no atendimento com uma paciente, e aí nós estávamos falando justamente sobre isso, sobre a sala de aula, sobre como ela se sente, enfim. E aí, eu perguntei para ela assim, e até uma reflexão que eu gosto de trazer. Tá, e se aqui a gente tem perfis, né? Comunicador, planejador, analítico e tudo mais. E se todo mundo fosse comunicador? Eu parei pra pensar, muitas coisas não existiam, gente, porque só falar, eu acho que exemplos aqui, o copo, a xícara, eu acho que talvez não iria existir. Por quê? Porque não ia ter alguém para planejar, para analisar, para de fato colocar no papel.
Então, às vezes, a gente se compara muito de que, ah, não, eu tenho que ser igual ao fulano, eu tenho que estar assim. Existem vários tipos de perfis justamente para isso, pra gente dar certo. Imagina se todo mundo fosse igual. Cada um com suas habilidades, né? Cada um com suas habilidades, justamente. Falta só a gente reconhecer qual é a nossa habilidade. Tipo, eu sou boa nisso. Autoconhecimento. Exatamente. Procura psicólogo. Vai ajudar. Exatamente. Exatamente. Saber quem a gente é. E, Conhece a ti mesmo. e como a gente falou muito de atividade física, alimentação e sono, vamos falar um pouquinho qual que é o papel dele na ansiedade, né? No que ele ajuda e como a gente pode manter uma saúde mental mais tranquila, mais certinho, uma boa saúde mental. O equilíbrio, né? A gente busca o equilíbrio sempre, mas como a gente sempre falou da alimentação, se tem uma alimentação rica em cafeína, açúcar, eu vou tender a ficar mais ansiosa mesmo. É energia, né? Açúcar produz energia, então a gente fica mais ativo e mais ligado. Só que eu preciso dosar isso, eu preciso dessa energia ao longo do meu dia, mas eu preciso saber quando parar. Às vezes, quando a gente vai para atendimento, a gente pede a rotina do paciente, aí o paciente toma café, Coca-Cola, chocolate, tipo, 22 horas. Às 6 horas da manhã, a pessoa precisa acordar. Como que vai dormir, né? São estimulantes ali. E a atividade física, ela né, a nossa grande parceira, porque ela libera os hormônios, né? Serotonina ali, principalmente. O que faz regular a endorfina também. O que faz regular ali as nossas emoções. Então, a gente consegue ter esse equilíbrio, a gente consegue ter uma mente um pouco mais tranquila para a gente pensar sobre cada uma delas, né? A gente fala que são os hormôniozinhos da felicidade, que produzem mesmo. A gente começa ali a fazer o exercício, às vezes cansado, triste, às vezes até com um pouco de raiva porque tá fazendo. Mas a gente finaliza bem, né? Não vou dizer que a atividade física ela vai excluir uma terapia, não, mas é aquilo que a gente fala, não é terapia, mas é terapêutico, né? Eu lembro que teve uma palestra de um psiquiatra na faculdade, maravilhoso ele, inclusive, e ele sempre falou que com os pacientes dele, ele tinha um acordo, tomar a medicação de forma correta, fazer a psicoterapia e fazer uma atividade física. Ele falou assim, a partir do momento que o paciente ele não cumpre com esse acordo em um deles, ele já não tem muito direito a ficar questionando comigo algumas coisas, porque ele entende a importância que cada um tem. Acho que a gente tem que passar a olhar o nosso paciente de forma múltipla, né? Eu não posso simplesmente pensar só nessa questão psicológica. Eu tenho que pensar como é que essa questão alimentar, como é que é a relação dele com a alimentação, né? Porque depois aí a gente também tem alguns outros transtornos de alimentação que pode ser pauta para um outro dia. E a questão da atividade física, justamente para a gente conseguir regular esses hormônios, para a gente conseguir pensar, esvaziar a nossa mente no sentido de pensar melhor, ter mais clareza para pensar, porque a gente aumenta a oxigenação. Lembra que na ansiedade o povo sempre fala de trabalhar as técnicas de respiração, né? Só que a gente tem que começar a trabalhar isso muito antes. Na hora da crise de ansiedade mesmo, é muito difícil a gente conseguir fazer, né? Uma pessoa vai olhar para você e falar assim, mas eu estou respirando, senão não estaria aqui, né? Mas é porque justamente a gente consegue oxigenar o nosso cérebro melhor nessa questão da respiração e a atividade física ela vai regular isso também, assim como os outros hormônios. Então, acho que a questão de ter um equilíbrio dentro da saúde mental você ter uma saúde mental ok, é você ter esse equilíbrio entre todas essas áreas e também as questões das relações sociais. A gente precisa ter, né, essa questão do isolamento, igual a gente já falou aqui, enfim, é algo que já é falado depois da pandemia, ficou aí como um pós, né? Essa questão do isolamento também deixa as pessoas mais ansiosas, porque a Jane bem colocou, às vezes estão juntos, mas estão conectados a outras pessoas, não vivenciam aquele momento. Então, faz, né, com que a gente também sinta um pouco mais ansioso. Quem são as pessoas com quem eu me relaciono? Os ambientes que eu estou indo, né? São pessoas que realmente vão me ajudar, vão contribuir, ou são pessoas que vão me deixar ainda mais, né, excitada ali, vai gerar um pouco mais de ansiedade em mim, o conteúdo que eu estou tendo com essas pessoas. Então, acho que a gente precisa ter esse equilíbrio entre cuidar da nossa higiene mental, né, nossa saúde mental, procurar terapia, seria interessante se todos, né, pudessem fazer, né, não deixar que
que tenha algo ali de fato para procurar o profissional, uma atividade física, uma boa alimentação e manter essas relações sociais com pessoas que venham mesmo a contribuir com você, né? Que tem ali, pelo menos, não é que vão pensar do mesmo jeito que você, mas que sejam pessoas que te elevam, né? Que procuram bem-estar, e não pessoas que vão acabar um ambiente pesado, que vai te deixar ainda mais para baixo, mais ansioso. É um combo, né? É um combo. É um combo perfeito que a gente está buscando. Exato. E a palavra é o equilíbrio, né? Adicionar 2 coisas no combo, que é a água, né? Sim, essencial. É super essencial, literalmente. Importante. Às vezes eu tenho que lembrar, mas é essencial, gente. Mas é tão básico e que se a gente parar para pensar, se a gente não tiver a quantidade de água necessária no nosso organismo, vai elevar o nível de cortisol, que é o hormônio do estresse. Então é o básico do básico e às vezes a gente, nossa, mas eu não consigo tomar 2 litros de água por dia, dependendo aí, né, de cada um. Se você não consegue tomar água, Já era. É. Mas assim, a gente sempre fala, né? Quando a gente vai começar a atender, a questão de como é que estão os seus exames básicos, assim, Eu de ia vida? falar isso antes do combo. Vitaminazinha D ali, como tá? essencial a C, vitamina né? D. Os hormônios ali da tireoide, porque tem outro fator, né? Que quando tá em alteração a tireoide, ela vai caracterizar alguns transtornos. São né? muito similares aos transtorno depressivo, né? Exato. Então, assim, a gente precisa ter esse olhar. Né? Às vezes eu brinco na aula de psicopatologia com os alunos, assim, nós somos psicólogos, mas a gente precisa ter uma noção de tudo isso, porque a pessoa que a gente está trabalhando, ela é multi, então não tem como eu pensar, vamos repartir essa pessoa, vamos falar só disso. Eu tenho que olhar ela como um todo. Inteiro. As 2 observações, a gente acabou te cortando. Não, era exatamente Mas essa. Já que a gente estava falando do combo, né? Eu ia completar. A água que é e os a água e exames. os exames, É. porque é essencial. E já que nós tocamos nesse assunto de medicação, a próxima pergunta seria essa, sobre medicação. A importância da medicação. E aí? Então, a medicação ela é importante no transtorno de ansiedade, mas quem vai analisar o caso de cada paciente são os profissionais que acompanham. Tem pacientes que a psicoterapia vai ser suficiente, mas existem outros casos onde, né, dependendo do nível ali do transtorno, a pessoa vai precisar, além da psicoterapia, fazer uso da medicação também. Né? É importante ressaltar isso. Tem quem faça só uso da medicação, também é uma realidade. Né? A gente não pode negar isso. Ela contribui sim, mas alguns outros fatores só a medicação não vai conseguir resolver. Então, como por exemplo a gente já falou, né, do estilo de vida, de mudanças de hábitos, mudanças de comportamento, os pensamentos ali acelerados, a medicação muitas vezes não vai conseguir fazer, os pensamentos disfuncionais vai conseguir acessar isso. E já na psicoterapia a gente consegue trabalhar isso com o nosso paciente, com o nosso cliente tranquilamente. Então, assim, nós precisamos, sim, em alguns casos da medicação, é importante, né? Mas também é importante que tenha ali o acompanhamento terapêutico, sim. Eu acho esse assunto um assunto muito delicado para se falar, porque existe uma linha muito tênue ali, né? Existe uma crítica muito grande relacionada à medicação, e aí a gente precisa pontuar que existem sim os excessos, né? Que são excessos desnecessários e que são disfuncionais em muitas situações, mas existem também aquelas situações onde a medicação se faz necessária e é extremamente importante, porque ali só os hábitos saudáveis ou só a psicoterapia, ou os dois juntos não vão dar conta? Não, a gente sabe que não, porque aí pode ser que o transtorno esteja em e aí isso independe do transtorno, né, Tâmara? Mas pode ser que num transtorno de ansiedade, num transtorno depressivo, os sintomas estejam muito alterados, esteja tudo muito elevado, e aí a gente precisa, além do combo aí dos hábitos saudáveis e da psicoterapia, a gente também precisa da medicação. Então, só para pontuar, tem os exageros, tem o excesso, que a gente sabe que é extremamente disfuncional e prejudicial para o paciente, mas também em muitos casos tem a necessidade e é extremamente benéfico e necessário para a evolução do paciente. Para a gente conseguir trabalhar com esse paciente, a gente precisa que ele esteja estabilizado, e a medicação ela vai fazer essa função, né? Mas tá, aí assim, a medicação por si só, sozinha, ela vai tratar
o sintoma, mas ela não vai tratar a causa. E aí um outro ponto extremamente delicado e que eu já tive muito trabalho para lidar com o paciente, que é a forma com que o paciente ingere essa medicação. Eu estava tomando tal medicação e parei, eu só parei. Melhorou, parei, né? Não, eu tô bem. Tô Ou bem então, agora. não, eu estava numa crise de ansiedade, eu estava em uma crise de ansiedade, e aí eu tomei 4, 5 medicações ali de uma vez só, para eu poder, né, da medicação que eu tomo, para passar ali rapidinho. Comum, né? Né, lembrando que a grande maioria das medicações, né, com exceção de medicações específicas ali para a crise de ansiedade, né, para o momento da crise de ansiedade, essas outras medicações que se tomam diariamente, elas não vão funcionar. Elas demoram um Então, tempo, né? Porque tem a questão do empilhamento, né? Então ela vai demorar um tempo para fazer efeito. Então não adianta você tomar ali 5 comprimidos de sertralina ali na hora para passar a sua crise de ansiedade, porque não vai passar, né? Vai te desencadear outros sintomas, mas não vai passar a crise de ansiedade. Então cada medicação tem a sua função e tem a sua forma correta. Eu tomo de manhã, então vou tomar de manhã. Eu tomo à noite, não é tão hoje eu vou tomar de manhã, amanhã eu vou tomar à noite, ou se eu Horário do não, né, vou almoço. esquecer. Não, tem que ser tudo pontual. A medicação é muito sério, né? Tem que ser muito certinho. E aí um outro ponto importante da medicação é o desmame. Eu tava tomando e eu parei. Não, gente, não pode. É o que mais Como? Eu só parei de tomar, Ou gente. então, assim, eu comecei a me sentir mal e eu parei. Aí eu Ou faz então o isso. contrário também, eu comecei a me sentir bem e parei, gente, não funciona assim, porque os ansiolíticos e antidepressivos, eles precisam do que a gente chama de desmame, né? E aí só o profissional que está acompanhando, o psiquiatra, ou seja lá, o neuro que estiver acompanhando, que vai fazer essa orientação certinha de como que vai ser feito o desmame, se vai diminuir a miligrama, né, vamos alternar Como aí. vai ser feito, Como né? vai ser feito é só o profissional para passar, mas eu vou parar de tomar por minha conta porque eu melhorei ou porque eu tô me sentindo mal com o remédio. Pode ter um agravante muito sério nesse comportamento, porque em alguns casos, se o paciente para de tomar medicação por algum motivo, e depois vai vir a recaída, que a gente sabe que Sim. vem, pode vir ainda mais grave. Exato. Pode ser ainda pior do que quando ele veio no começo para procurar um tratamento. Então, falar de medicação é sério, Sim. se faz necessário em muitos momentos, em muitas situações. Sim. Tem os excessos que são desnecessários, então a gente precisa estar muito atento em relação a essa questão da medicação, porque ela pode ser muito benéfica, mas também pode ser muito prejudicial. Ter responsabilidade com a sua vida, né? De forma geral. E, eu acho que os profissionais devem conversar entre si também, para ter esse alinhamento melhor, ter essa abertura, né? Afinal de contas, o nosso objetivo ele é único, né? Melhorar a vida daquela pessoa. Então é interessante para que eles possam se compreender, entender melhor a visão desse paciente, porque cada um enxerga de um ponto de vista. E quanto mais a gente psicoeducar o paciente sobre essa questão, você está tomando medicação, não para de uma vez, espera, passa por uma nova avaliação com o teu médico, para que ele mesmo faça isso da forma mais adequada. Então, a gente precisa que isso seja melhor propagado, porque assim, como a Gisele bem colocou, a gente tem os excessos, né? Não são poucos, a gente vê cada vez mais isso acontecer. Vocês estão na clínica e atuando, vocês veem. Algumas pessoas às vezes só querem a medicação, né? Eu já chego perguntando, você E acha que só a receita? medicação vai Isso. resolver tudo, Aí né? você fala assim, ou então, não. Então, tchau. Então tchau, né? E aí a gente vê na internet outra coisa que é bem interessante. É importante as pessoas falarem de saúde mental, acho que a gente ganhou um espaço muito grande na internet, mas a forma como isso tem sido divulgado às vezes também nos atrapalha, porque tipo assim, olha, eu tomo essa medicação, as pessoas vão falando, eita, mas você tá falando que você faz uma terapia também? Ou você não faz? Ou você também é do time que só acredita que só a medicação? Como a Gisele falou, vai tratar o teu sintoma, mas e a causa disso? Né? Descobrir o porquê que você chega, né? Onde são as válvulas de escape? Quais são os seus gatilhos, né? Para esse transtorno, para a gente mudar isso? Como que a gente vai fazer? Ou você vai ficar sempre nesse ciclo, e aí aumenta a dosagem, muda a medicação, enfim. Então, a medicalização é o que é o nosso problema, porque é quando a gente usa
a pessoa tende a usar o medicamento de uma forma incorreta, incoerente. Descontrolada, né? Descontrolada, exatamente. Medicações para dormir, então, né, são muito comuns. Nossa. E são as mais prejudiciais. Enfim, não vamos nem entrar em detalhes. Nosso podcast está chegando ao fim e para a última pergunta, que é: como podemos incentivar a busca por tratamento de ansiedade em uma sociedade que ainda tem preconceito sobre saúde mental? E aí, meninas? Pode dizer. Eu acredito que a gente já evoluiu muito falando sobre saúde mental de uma forma geral, né? Se a gente pensar que há 10 anos atrás, a visão que a gente tinha sobre psicologia, sobre saúde mental, era uma visão muito mais fechada, era ainda com muito mais preconceitos, e por mais que ainda existam muitos clichês, por mais que exista ainda muito preconceito em relação à psicoterapia, em relação ao psicólogo, em relação à saúde mental, a gente ouve ainda muitas dessas falas, né, de que depressão é falta de Deus, ansiedade é frescura, e que isso, né, só existe na cabeça, de fato, né, é algo que está ali na nossa mente, mas não da forma que as pessoas costumam dizer. Então, eu fico feliz de estar em uma geração que olha para a saúde mental de uma forma mais saudável, né? Eu costumo dizer que a gente hoje faz terapia porque a nossa geração precisava fazer e não fez. Então, a gente faz terapia, mas de fato. E não é nenhuma questão de um julgamento, é porque era mais fechado mesmo, né? Então, eu fico feliz de estar vivendo um momento onde a psicologia, onde a gente olha para a saúde mental, onde a sociedade olha para a saúde mental com mais responsabilidade, como uma necessidade mesmo. Claro, temos muito a caminhar? Muito. Ainda temos muito a melhorar. Mas eu acho que a pandemia trouxe isso para a gente, né? De falar um pouco mais abertamente sobre saúde mental e de trazer essa responsabilidade para nós. E que bom, né? Que as pessoas conseguem hoje enxergar a psicologia dessa forma mais necessária que é. E eu espero que assim continue sendo. Temos muito a trabalhar ainda temos muito a melhorar. Eu espero um dia poder não ouvir mais comentários né, de que depressão não existe, de que isso é frescura, de que isso é falta de que é preguiça. E falta de terapia, nossa. Exato. Os memes, E a né? gente ouve muito essas brincadeiras, e às vezes são brincadeiras, e às vezes são falas de uma forma que é dito de uma forma muito séria, né? Então eu espero um dia poder não ouvir isso mais. E eu acho que a gente tem avançado em relação a isso. Enquanto a Gisele fala muito da questão do preconceito, né, que ainda existe, eu acho que a gente precisa também ter responsabilidade. A gente tem hoje vários veículos, né, de comunicação que vêm trabalhando a questão da saúde mental, mas às vezes eu sinto que algumas pessoas que fazem isso ainda têm feito de uma forma muito incorreta, no sentido de como eu sempre falo para os alunos, tudo é ansiedade ou tudo vai para um extremo, entende? E aí o que acontece? Quem realmente sofre do transtorno se sente ali invalidado, exatamente. Então é o que acontece muito, que a gente conversa em sala de aula é o quê? Preconceito ainda. Tem as pessoas que vão fazendo essa divulgação, mas tem feito de uma forma um pouco ainda incoerente. Irresponsável, exatamente. Porque tudo se torna transtorno, mas nem tudo é. E aí quem realmente tem um transtorno acaba ficando invalidado. Sim. Porque quando ele fala que ele tem, o outro fica, não, mas não é assim, porque fulano, porque eu vi lá, né, na rede tal, que é assim, ou que não condiz. E aí a pessoa realmente tem um transtorno, ela realmente precisa da ajuda, ela tem procurado, tem feito, às vezes, um tratamento, um acompanhamento, mas ela fica invalidada perante, né, os colegas no ambiente de trabalho. Então, é importante a gente ter esse avanço, de ter essa divulgação, de ter essa aparição mesmo, mas que isso seja feito de uma forma cuidadosa, né?
de uma forma responsável, para que a gente não venha invalidar o transtorno mesmo, né, que algumas pessoas já têm, e que a gente venha, de repente, validar aquilo que faz parte do ser humano, aquilo que é normal para a gente, né? Tudo vai ser um transtorno de ansiedade, tudo vai ser uma depressão, entre outros transtornos também, que acabam tomando essa proporção. E aí, só lembrando que um mesmo transtorno, ele pode ter sintomas diferentes para uma e para outra pessoa, né? Sim, a nossa subjetividade, né? Então, cada um vai ter essa Subjetividade. reação. Assim como a medicação também vai ter efeitos diferentes. Em cada E que a gente organismo. precisa, de novo, né? A gente falou lá para as crianças, observar o que é normal. A gente também, enquanto adultos, precisa observar e se observar constantemente para a gente não se perder, né, no meio de tantas informações e não ficar comparando, mas porque fulano sente dessa forma, eu não sinto, então eu tenho menos ou eu não tenho, não sei. Exato, e cada um tem uma funcionalidade diferente, né? Cada um funciona de uma forma diferente, É né? melhor cuidado de não se colocar em caixinhas, né? Assim, Eu li no Google, O bendito perfeito. Google. eu tenho isso às vezes. E aí eu já vou no médico e falo, eu tenho que tomar esse remédio, porque eu vi que fulano tomou esse. Não, gente, calma, Já respira. chega com transtorno, com a medicação, Isso, já enfim. chega Com diagnóstico. Fica um combo. A gente tem facilidade depois. Super. Confia. Vai dar certo. E sobre a dica, né? Vamos deixar uma dica para vocês que estão aí do outro lado. Vamos deixar uma dica para vocês. Que a dica é: façam terapia. E É agora, a dica principal. Exatamente. A melhor. Tá, gente, vamos fazer uma dinâmica aqui para finalizar, então. Quando a gente vai psicoeducar sobre as emoções, né, a gente faz com que o nosso paciente identifique as situações que ele sente tal emoção, né? E aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Então, cada uma de nós vamos pegar uma emoção e a gente vai colocar e falar uma situação em que a gente sentiu essa emoção ou inventar. E aí o restante tem que adivinhar qual emoção é essa. Vixe. Ok? Ok. Pegou o seu? Ainda não, vou pegar. Ai, pai. Vamos lá. Isso não estava combinado não, tá, gente? Não mesmo. Eu tenho medo desse filho. Amigo secreto? Vixe. Quem começa? Você, uai. Ah, tô convidada. Tá, eu vou olhar a minha emoção e vou. Você vai contar uma história. E aí a gente tem que adivinhar que emoção que é. Meu pai, como é que eu vou fazer isso agora? Quer que eu comece? Vai, me dá Pega. Tá. A minha, gente, foi uma situação na faculdade, em que eu precisava apresentar um trabalho muito difícil, muito importante, e aí eu precisava estudar muito para eu conseguir ter ali, né, uma boa oratória e tal, porque valia uma nota muito alta e dependia daquele momento para eu passar. Que emoção que eu acho senti. que ficou fácil. Exatamente, a minha foi muito fácil. Vai, próximo. Pode ser eu? Pode. Eu tô com medo, eu tô pensando aí. Bom, esse foi, sem sombra de dúvida, um dos momentos mais importantes da minha vida. E foi o nascimento do meu filho, gente. Alegria. Exato. Junto com um monte de outras emoções, tá? Mas no caso aqui é alegria. E aí vem o medo, vem a ansiedade, vem o Vem tudo, nervosismo, né? vem tudo junto, mas a alegria, sem sombra de dúvida, supera. Eu cheguei na faculdade e tem uma turma que eu tenho um carinho muito grande, uma afeição, e aí essa turma se formou. Cheguei na faculdade no semestre seguinte e não tinha essa turma lá. Então, me fez ficar mais reflexiva, senti um pouco de falta das pessoas. Chorar, não chorei não, tá, gente? Porque assim, não era pra nós nem ter amizade com eles, né? Mas Vamos só corrigir, não foi um pouquinho de falta, não, eu senti muita falta. senti muita falta, é verdade. Justamente por conta da conexão que eu fiz com essa turma, da intimidade que a gente teve, a forma como a gente criou uma amizade de verdade. Então, me faz falta, às vezes, de ter essas pessoas ali por perto
E alguns dias eu vou ficar um pouco mais sentida, outros um pouco menos, enfim. E aí a gente tem alguns comportamentos, às vezes fica um pouco mais isoladinha, mais quietinha, reflexiva. E aí? Tristeza. Fiquei bem triste com a saída deles, mas feliz que estão todos bem profissionalmente, atuando, então compensa. E a minha história é que no estágio clínico, Meu trabalho, hein, gente? no estágio clínico, eu senti um misto de emoção, né? Insegurança, enfim, um monte de coisa. Mas a principal pergunta era o que está por trás daquela porta, né? Quem eu vou atender, né? Como é que vai ser? Será que eu vou dar conta? Vieram um misto de emoção e um deles foi o Medo. Um deles foi o medo. É, Exatamente. Jenny Além da Kelly. ansiedade, né? Que Jenny, você tem histórias maravilhosas. Esse estágio tem história. Eu me recordo. me preocupo muito com os pacientes. Difícil, gente. Eu me recordo, assim, claramente, de muitas coisas. Inclusive, é um motivo de muita risada, porque eu fico triste, gente, porque eles eram, assim, tinham histórias maravilhosas, geravam conteúdo. Conteúdos bons, gente. Coisa boa, tá? Coisa boa. Gente, nosso podcast chegou ao fim. Gostaria de agradecer a sua presença, né? Com assuntos valiosos, com informações valiosas, dicas valiosas. Se vocês prestarem atenção nas dicas, a vida segue, além de fazer terapia, né, gente? Principal. A Bonita agora voltou para o mercado, então não perca a oportunidade. Nosso contato vai ficar aqui embaixo. Muito, muito obrigada, viu, pela participação, por ter aceito esse convite. Pela parceria. Parceria. Pela amizade, por tudo. Eu que agradeço vocês. E assim, quero dizer que, como elas falaram lá no primeiro episódio, que esse é para ser algo leve, para as coisas fluírem de forma natural, confesso que fiquei um pouquinho ansiosa, tá? Para estar aqui, pensativa como ia ser, enfim. Mas realmente, esse é um ambiente que proporciona essa leveza, a gente consegue conversar, brincar e às vezes até gerar um entretenimento assim, bem rapidinho. Mas obrigado pelo convite, meninas, pela confiança e todo sucesso para vocês. E o que precisarem, estamos aqui. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Gisele. Obrigada, Thalita. O nosso contato está abaixo. E é isso. Até o próximo episódio. Beijo. Beijo. Tchau.